Boa noite, amigos. Esse é mais um webinário promovido pelo Instituto de Auditores Fiscais da Bahia. Hoje, contando com a presença de vários amigos, colegas que aqui vêm discutir um assunto muito importante, que é uma relação direta com a regressividade do tributo, do ICMS, e vários aspectos contando com ele, sempre no objetivo de modernizá-lo, de senti-lo mais próximo ao contribuinte. Aqui nós vamos contar com a presença de vários companheiros, aqueles que se dedicam a trabalhar nesta área e nessa linha. Temos aqui ao nosso lado, virtualmente, o professor Giovanni Padilha, da Cefaz do Rio Grande do Sul, nosso colega auditor fiscal, o doutor Paulo Garanha, também amigo lá do famoso Rio Grande do Sul e a nossa Secretaria da Fazenda. Ao lado dele, o Bento Maia, nosso colega lá do CECIF, que nos honra também com sua presença, que tem trabalhado também em assuntos desta linha. E aqui na Bahia, nossos colegas Vladimir Morgado, nosso diretor jurídico, e Tolstói, o nosso diretor da área financeira. Antes de começar, gostaria de saudar a todos. Você que está em casa pode participar também, mandando a sua pergunta, o seu questionamento, as suas dúvidas, através desse próprio webinário. Use aí a barra para contar qual é a sua dúvida, nós passamos para os nossos colegas, e assim vamos seguindo. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos a partir do professor Giovanni Padilha. O nosso Giovanni Padilha é um doutor em economia, fez o seu doutorado na Escola de Economia da Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, é um auditor fiscal atuante, responsável, em parte, por essa reforma tributária que, por enquanto, está no âmbito do Rio Grande do Sul, mas esperamos que se espalhe para todo o Brasil. E eu tenho a honra e a alegria de passar mais uma vez a palavra e ouvi-lo novamente sobre esse importante tema que é o nosso ICMS personalizado. E na própria linguagem do professor Padilha, um IVA moderno, eficiente e equitativo. Passo com muita alegria a palavra para o professor Giovanni Padilha, desejando a ele que nos brinde, como sempre, com suas palavras amigas e acolhedoras. Doutor Giovanni, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer profundamente o convite. Eu fico muito honrado, né? É uma satisfação poder me dirigir aos amigos, colegas e outros que nos assistem aí na Bahia, né? Saudar aos demais participantes que aqui dessa atividade, o Guaranha, o Bento, Tolstói, o Vladimir, né? E dizer que é muito, digamos assim, muito oportuna esse diálogo nesse momento, né? Porque, de fato, como bem mencionaste, foi bem mencionado pelo Ocônio, nós estamos desenvolvendo lá um projeto no Rio Grande do Sul, está em vias de ser enviado para a Assembleia Legislativa o projeto de lei, e cujo aspecto central, né, desde o ponto de vista estrutural, é justamente o ICMS personalizado. Eu estou acompanhado hoje aqui do colega Guaranha, que representa a Associação dos Fiscais lá do Rio Grande do Sul. Ele vai abordar mais especificamente a questão da proposta em si. Evidentemente que ele não vai estar falando do ponto de vista do Estado, né, mas é uma visão que a entidade, ele particularmente, tem e que reproduz os elementos básicos da proposta. Eu vou tratar especificamente do projeto, do que significa o ICMS personalizado. Tá? É uma proposta que eu vejo hoje com muito orgulho também, não tenho como negar isso, de que ela acabou se expandindo, né, e sendo absorvida, inclusive pelos projetos nacionais, né? O Bento, que está aí, também vai nos honrar com a sua participação. Ele sabe que a PEC 45 acolheu a proposta do ICMS personalizado, do ICMS, não, no caso aí específico é o IBS personalizado, né? A proposta também, a PEC 110 também
acolheu também a proposta da FENAFISCO e da Anfip, que também acolheram essa ideia. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui, vou compartilhar com vocês uma apresentação, espero ser bem rápido, para a gente poder dar mais tempo aí para eventual discussão. Você já está na tela? Já. Então, tá. Então, o primeiro aspecto aqui que talvez chame um pouco a atenção, realmente essa mensagem inicial, essa imagem inicial, ela não é gratuita, ela tem um motivo, né? Porque, na verdade, a personalização, na forma como nós estamos concebendo, ela tem um link, uma relação muito forte com a questão da tecnologia. Tá? Então, nós tentamos já passar uma imagem forte aqui dos 3 aspectos mais importantes. Tá? A eficiência, a equidade e a tecnologia. São os pilares, né? Os 2 são objetivos e o outro é o pilar, né? Que é a tecnologia, que hoje nós temos não só no âmbito da administração pública como um todo, mas especificamente da administração tributária, né? Muito especialmente na administração tributária. Então, o ICMS personalizado, ele tenta responder essa pergunta, né? Ou ele busca essa reflexão, né? Por que nós temos que fazer uma opção entre eficiência e equidade se nós podemos ter ambas? E nós vamos entender por que o chamado esse, né? Da pergunta, desse trade-off clássico entre eficiência e equidade. Vamos ver, rapidamente, acho que é de conhecimento de todos, né? Pelo menos quem milita na área tributária, que o ICMS é um imposto indireto sobre o consumo e, por ser dessa natureza, ele é tipicamente regressivo, né? Ou seja, ele incide proporcionalmente mais, né, na renda, tem uma participação proporcionalmente mais pesada na renda dos mais pobres do que dos mais ricos, né? E isso é algo que foi constatado desde o início, né, dos primeiros IVAs na França, né? Eles começaram com uma alíquota, como o nosso ICM também, mas prontamente eles foram contestados por esse seu aspecto de regressividade, né? Surgiram algumas teorias e alguns economistas bastante reconhecidos, né? E identificaram uma solução, sugeriram a seguinte alternativa: olha, se nós temos um perfil de compras que nós sabemos que as famílias mais pobres, elas consomem mais alimentos, e as famílias ricas consomem mais bens, serviços, existe uma estratégia interessante para nós reduzirmos a pressão sobre os mais pobres. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o que é alimentos, aquilo que pesa mais na estrutura de consumo dos mais pobres, e sobre aquilo nós reduzimos a carga, ou com alíquota menor ou com isenções. Não se falava em redução de base de cálculo, evidente que isso é uma jabuticaba nossa aqui, né? Na época só se falava de isenção e alíquotas reduzidas. E para os outros, mantemos na modal, mantemos na alíquota média, ou, eventualmente, as alíquotas majoradas. É aí que aqueles produtos ditos supérfluos, né? Essa regra, esse conceito, essa técnica, vamos dizer assim, que a gente chama aqui de solução universal, ela, de fato, se expandiu principalmente na Europa, no primeiro momento, né? Porque a Europa é que teve uma expansão mais dinâmica, mais rápida, e quase que no mesmo momento, dos seus IVAs. Né? Bom, mas, rapidamente também, então, isso é a diferenciação impositiva, tá? Só para a gente alinhar aqui com o que está apresentando na tela, essa é uma solução, uma forma de enfrentar a regressividade, diferenciar as formas, a incidência econômica, né? De maneira que incida o gravame seja menor no conjunto, né, para as famílias mais pobres. Então, essa é a chamada solução universal. Mas veja bem, essa solução, ela apresenta uma série de deficiências que já foram identificadas também rapidamente, tá? No âmbito acadêmico, elas já foram identificadas rapidamente. Uma das primeiras e mais evidentes distorções é que, por exemplo, no caso da diferenciação, como são benefícios objetivos, eles são, evidentemente, aproveitados por todos os consumidores, né? Porque não tem como diferenciar subjetivamente os consumidores de fato, né? Então, essa técnica, ela parte da seguinte premissa: olha, eu concedo um benefício para a empresa
E essa empresa, pelo mecanismo de preço, ela repassa esse benefício para o consumidor final. Primeiro que, convenhamos, isso é uma premissa bastante delicada, né? Porque depende muito da elasticidade de cada mercado, de cada produto, para que esse repasse efetivamente vá para frente. Muitas vezes ele vai para trás. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos até admitir que seja correto, né? Cada R$ 10 que a empresa ganha, ela passa R$ 10 para frente. O problema é que esses R$ 10 que a empresa ganha, que ela repassou do preço, ela repassou para o mais pobre, para o da classe média e para o mais rico. Todos os que consumiram aquele produto foram beneficiados. Então, quando nós fazemos uma... Agora, eu estou pegando aqui um dado real, com base na pesquisa de orçamentos familiares do Rio Grande do Sul e com base na nossa realidade lá de cesta básica. Cesta básica e isenção de hortifruti e granjeiros. Só pegando só esses dois itens, tá? Isenção de hortifruti e granjeiros e a cesta básica de alimentos, que eu acho que todos os estados têm ela muito parecido, muito semelhante, né? E aí nós identificamos o quê? Que as famílias mais ricas, elas têm, em média, isso é em média, evidentemente tem famílias que vão ganhar muito mais que isso, né? Em média, as famílias mais ricas, com mais de 25 salários mínimos, elas têm aí R$ 772 de benefício do Estado. Enquanto as famílias mais pobres ganham R$ 136 só desses dois benefícios. Não estamos falando de alíquotas inferiores, estou falando só das cargas, tá? Das cestas básicas, cesta básica e hortifruti granjeiros. Ora, do ponto de vista de política pública, não me parece necessário fazer um grande exercício intelectual para ver que está equivocado. Como é que o Estado diz, eu vou dar R$ 773 para as famílias mais ricas por ano e para as mais pobres eu vou dar 136. É muito mais inteligente dizer o seguinte, olha, eu não vou dar nada, não devolver esse dinheiro nesse mecanismo para ninguém, já que ele não tem outra forma de fazer, e eu devolvo pontualmente para as famílias mais pobres, em termos de política de gasto. Né? Recado normal, não perco todo esse dinheiro que eu estou perdendo com os mais ricos e entrego diretamente na política de gasto, para aumentar a minha arrecadação. Isso foi observado por vários países, né? Tanto que nos anos 90, já essa técnica da solução universal, ela entrou em franco desuso. Só que o que acontece, isso é uma coisa curiosa, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. É muito frequente nós ouvirmos, olha, nós temos que ter o ICMS europeu, o IVA europeu e tal, porque é muito mais fácil as pessoas irem para a Europa que irem para outros lugares do mundo, né? Ou quando vão para os Estados Unidos, como não tem IVA, não... Então, acaba que a única experiência que as pessoas têm um contato mais frequente é com o IVA europeu, que é um IVA ruim. Ele parou nesse momento, ele ficou com todas as deficiências, com essa mesma solução, e que nós temos aqui no Estado. Então, no país. Isso nos dá uma falsa ideia de que não existem outras soluções. E isso não é verdade. Né? Hoje, a maior parte dos IVAs já não adota esse sistema, que desde os anos 90 foi contestado. Os IVAs que vieram depois, eles já tinham essa preocupação de ter pouca diferenciação, tanto que, eu cito isso com frequência, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de ter uma atividade, eu lembrei esse número, né? Nós temos hoje, dos 160 IVAs, 75% só usam uma ou duas alíquotas. Metade usa uma, e os outros 25% usam duas alíquotas positivas. Então, vejam que quando a gente olha para a Europa, por exemplo, usando como referência, nós estamos pegando uma amostragem equivocada. Ela não reflete o que é hoje a prática da maior parte dos IVAs do mundo. Né? Então, vejam bem, então isso aqui do ponto de vista simplesmente da justiça, ele já é bastante difícil de se sustentar. Né? O outro aspecto também, rapidinho, que tem aqui nessa tabela aqui de baixo, mostra que 23% da população fica com 15% dos benefícios, né? Enquanto que os 9%, eu digo os 23% mais pobres, né? Ficam com 15% do benefício. E os 9% mais ricos ficam com 17%. Aí vamos dizer que é o mesmo valor, mas eu estou dizendo que os 9% mais ricos ganham do Estado a mesma coisa que os 23% mais pobres. De certa forma, está repetindo o que já foi demonstrado na outra imagem. Perdão que caiu aqui a minha eliminação aqui. Mas não vai comprometer, vamos continuar. Tá? Então, vejam, isso não se sustenta teoricamente. Tá?
Agora, tem um outro aspecto que é um pouco mais técnico, eu vou passar um pouco rápido aqui, se me permitem, tá? Porque esse aqui a gente exigiria um pouco mais de tempo para fazer uma reflexão complexa, mas para fazer uma análise simples é bem fácil. O que nós temos? As famílias mais pobres, que estão aqui definidas, estão delimitadas aqui em DCIS, né? D1, D2, D3, DCIS são 10%, cada 10% da população, considerando a sua distribuição de renda, tá? Do mais pobre para o mais rico. Então, os 10% mais pobres estão aqui nesse primeiro quadrinho, DCIL1, até o DCIL2 é os 20%, e assim por aí vai, né? De 10 a 20. Vejam que, em termos de benefício, isso aqui está repetindo o que eu já tinha mostrado antes. Os benefícios estão com os mais ricos, né? 50% dos benefícios está com os 30% mais ricos, por exemplo. Isso já estava sendo demonstrado antes. Agora, tem um outro problema. É que, para uma determinada arrecadação, e a arrecadação nós podemos considerar como uma variável 100, né? Nós, como é que eu vou dizer, para um determinado patamar de arrecadação, sempre que você tem uma desoneração, você tem uma compensação, obrigatoriamente, né? Então, as compensações também são pagas pelos mais ricos, porque eles também são os que mais consomem, tanto os produtos da cesta básica quanto os majorados, né? No fim das contas, o que nós temos? Que o benefício fiscal, de fato, é muito pequeno para as famílias mais pobres, que é a linha que está aqui em vermelho, tá? Então, isso mostra a ineficiência, inclusive, do próprio instrumento. Independente da sua injustiça, ele, como instrumento, ele acaba deslocando, reduzindo muito pouco a regressividade, ele ataca muito pouco a regressividade, porque vou pegar aqui da família do DCIL 1, tá? Eles têm um benefício de R$100, mas cada vez que ele compra um produto majorado, por exemplo, energia elétrica ou telecomunicações, que são majoradas justamente para compensar a cesta básica, o que acontece? Essa família, uma família mais pobre, também está pagando esse benefício que ela tem. Ou seja, o que interessa é o seu benefício líquido. E o benefício líquido é muito pequeno, é muito mitigado por esse paradoxo, tá? Então, isso é importante olhar, por quê? Porque, às vezes, as pessoas olham simplesmente o benefício. Dizem, olha, aqui mesmo, nesse debate que a gente está tendo aqui dentro do Estado, as pessoas dizem, mas eu não posso acabar com o benefício do hortifruti granjeiro, porque as famílias pobres precisam comer alface e tal. Bom, só que, tudo bem, se mantiver esse benefício, a família mais pobre também vai precisar pagar 30% da energia elétrica, e nós estamos querendo reduzir. Então, essa visão conjunta é necessária. Então, os efeitos sobre a pressão fiscal, como eu falei, da solução universal são insignificantes, tá? Aqui só para demonstrar que se não fizéssemos nada, nós mantivéssemos a alíquota média, a carga para as famílias mais pobres aqui seria em torno de 8,5%, né, de semestre do Estado. Enquanto que depois de fazer tudo que nós fazemos, e você sabe, nós não estamos falando de pouco, nós estamos falando de muita coisa, né? Nós estamos falando de inúmeros isenções, desonerações, cestas básicas, complexidade e tal, associada a isso, e nós temos uma redução de um ponto percentual para as famílias mais baixas, que em tese são de mais baixa renda, que são em tese a população-alvo, tá? Então, assim, é claramente ineficiente. E o que eu estou dizendo aqui não é desconhecimento da academia ou das administrações tributárias há muitos anos, né? Então, o grande problema é esse. Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu estou vendo que o tempo está correndo, tá? Mas, assim, fazer um raciocínio aqui no grupo, né? E nos que nos ouvem, né? Se eu tivesse a possibilidade de reduzir a carga tributária para os mais pobres sem nenhum custo, eu diria, eu topo. Eles iam pagar 8, vão pagar 6,5. É pouco, mas eu topo, porque eu acho que é bom, tá? Agora, não é assim. Esse é o problema, não é assim. O custo é muito elevado. Qual é o custo? É o custo além de reduzir o potencial arrecadatório, alta complexidade. Nós estamos falando aqui de talvez 50%, uma pesquisa que eu fiz aqui com a PGE, né? 50% dos nossos problemas na área jurídica aqui, os contribuintes, estão vinculados às questões de desonerações, cestas básicas, interpretação. A sonegação também é muito forte nessa área, porque gera muita complexidade. Nós temos o problema do estorno. Os estornos, eles são um custo que tira a competitividade. Ele tira a competitividade, inclusive dos exportadores, porque quando os exportadores recebem a devolução do valor da última fatura, do último crédito, tem-se a impressão que foi devolvido todo o imposto. Isso é uma mera impressão,
porque durante todos os processos da cadeia que tiveram eventuais desonerações, ele não vai saber. E ele vai ter que competir, esse exportador vai competir lá fora, né? E vai competir em condições de desigualdade contra contra produtos de países que têm a desoneração completa. Então, por isso que eu digo, esse custo não se justifica pelo ganho que tem em termos de redução da carga para os mais pobres. Tá? É um custo muito elevado, porque, em última instância, quem mais perde, quando nós temos problemas de competitividade, são os mais vulneráveis, aqueles que, em tese, nós queremos favorecer com a redução da cesta básica, e que nós já vimos que não são os mais favorecidos, mas tudo bem. Então, a sugestão é assim, a outra forma de enfrentar a regressividade é pela uniformização, fazendo a progressividade pelo gasto social, que é uma das soluções que eu falei que começou muito forte a partir dos anos 90, é usado em maior parte dos países hoje em dia. E a outra é a uniformização conjugada com a personalização, que é o que nós chamamos de semestre personalizado. Então, basicamente, numa síntese assim, bastante ampla, né, diria que é a personalização? É uma técnica que pressupõe a adoção de uma uniformização da carga, ou seja, de uma forma bastante simples, não tem cesta básica nem isenção para alimentos, tá? Tudo aquilo cujo mérito está vinculado, né, a reduzir a pressão para os mais pobres, tudo aquilo é extinto, tá? Mas, considerando que isso vai gerar um aumento, inclusive, da regressividade, nós fazemos um processo de personalização, ou seja, de devolução focalizada dos benefícios para as famílias mais pobres. É isso. É bem simples. É muito simples. É muito mais simples, eu não sei, do que a pessoa que justificou que tinha que ter 500 alíquotas e diferenciar para vários alimentos, e cada alimento tinha que ter um jeito, né? E essa pessoa, sim, é que teve um esforço de convencimento muito mais elevado do que simplesmente dizer, olha, é melhor devolver para quem só precisa, né? Quem precisa diretamente. Mas é o que ocorreu, e ocorreu em outros países, e nós acabamos adotando, infelizmente, essa mesma técnica. Como nós propomos fazer isso? Bom, uma vez identificadas as famílias, e essa é uma condição básica, a primeira condição para que se faça a focalização é ter um cadastro, para que nós possamos identificar quem são as populações alvo, né? E isso graças a uma estrutura já que a gente já tem há mais de 15 anos aqui no Brasil, e que é um case, né? Nós temos o CAD único, que ele é muito forte, ele tem equipes e estruturas de estatística muito robustas, né? É uma referência internacional. No momento que nós identificamos as famílias, nós podemos associar essa família à sua compra. Ou seja, do ponto de vista jurídico, eu sei que tem colegas que são da área jurídica aqui que estão nos acompanhando, do ponto de vista jurídico, nós estamos dizendo o seguinte, nós vamos associar o sujeito passivo de fato ao fato gerador. Então, esse vínculo, a tecnologia nos permite fazer algo que era impensado antes. Então, eu até, de certa forma, dizendo isso, eu não estou justificando aqueles que nos antecederam e que defenderam a solução universal. Não é por maldade ou qualquer outra coisa desse tipo. Eles só não tinham outra solução melhor, né? Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, é meritório reduzir o custo dos mais pobres, só que eu tenho uma forma melhor de fazer isso. Não é fazendo toda essa diferenciação de alíquotas e não sei o que se faz isso. Nós temos uma forma melhor. No mérito é a mesma coisa, né? Então, no momento que uma pessoa, digamos, identificada, vamos pensar numa família de até 3 salários mínimos, que são as que são cadastradas no CAD único, né? A pessoa vai fazer a compra no supermercado, ela se identifica com o seu CPF e é registrado o CPF. Eu não recordo se aí na Bahia tem o nota fiscal da Bahia, alguma coisa desse tipo que tem, né? Vários estados têm. Então, é muito bom, é muito oportuno que tenha esse programa. Por quê? Porque aí passa de uma forma bastante sutil essa operação, não coloca em constrangimento o comprador, que de outra forma poderia ser identificado como na sua situação de pobreza, o que realmente, evidentemente, invade a sua privacidade e não tem por que ser assim, né? Então, a pessoa se identifica o seu CPF no momento da compra, tá? Fica associado o CPF
ao documento fiscal. Essa informação vai para a Secretaria da Fazenda, para a Administração Tributária de cada estado, né? A administração tributária, de posse do somatório do consumo de cada família, né, por mês, poderá definir patamares de devolução. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós estabelecemos o seguinte, né, o que está proposto na reforma, né, não sei se é assim que vai ficar. O que está proposto é o seguinte: cada família, até um salário mínimo, receberá 40% em devolução, né, do imposto suportado nas suas compras. Então, tem toda uma metodologia para se determinar e se limitar também o consumo, para evitar fraudes, né? Se limita o consumo, que poderá ter direito ao benefício, se calcula a alíquota daquele consumo e então se projeta quanto teria de imposto suportado. Desse imposto suportado, se devolve 40% para as famílias de até o salário mínimo. Para de 1 a 2 é 20%, de 2 a 3 é 15%. E isso volta para as famílias através de um cartão de débito, o que for, né? Muito simplesmente é isso e, repito, o que nos permite pensar nessa alternativa é a tecnologia, né? Então, outros que nos antecederam, infelizmente, não dispunham, e nós temos uma tecnologia de vanguarda. São duas técnicas aqui muito importantes: a de documento fiscal eletrônico, que nós estamos na vanguarda mundial, e o CAD único, que também é uma grande tecnologia. Então, em resumo, é isso, né? O ICMS-P, ele tenta conciliar duas coisas, né? E eu chamo disso de pragmatismo. A gente faz com que o imposto faça aquilo que ele sabe fazer bem. O IVA é um imposto arrecadatório. Ele, quando tenta exercer funções extrafiscais, ele faz muito mal feito. Ele não foi feito para outras políticas que não seja para arrecadar. Ele sendo neutro, né? Ele sendo neutro e simples, ele consegue fazer uma arrecadação boa, né? Sem prejudicar o ambiente econômico, favorecendo, inclusive, o ambiente econômico. E as transações internacionais, ele foi criado por isso, porque ele tem muita facilidade de fazer os ajustes de fronteira, que se chama, né? Então, ele tem uma série de virtudes que tem que ser preservadas, mas ele também tem uma série de coisas que ele não pode carregar. Ele não pode ser encarregado de funções para as quais ele não foi concebido, né? Não é da sua natureza, como, por exemplo, fazer função extrafiscal de distribuição de renda. Então, o IVA, o ICMS, nesse caso do ICMS personalizado, faria o que ele tem que fazer, né? Ser eficiente, ser eficaz operacionalmente, ou seja, barato para fiscalizar, barato para o contribuinte também, e racional. E depois a personalização, que permitiria, então, a gente fazer a equidade e a redistribuição, né? Dependendo dos parâmetros da gente. A equidade é difícil de a gente, no sentido amplo, né? Quer dizer, não vai transformar o imposto em progressivo, mas pode ter, pelo menos, reduzir a regressividade drasticamente. E aí, rapidamente, já para concluindo, né, essa aqui é uma simulação considerando parâmetros que não são os que estão na reforma tributária do Rio Grande do Sul, só para mostrar que fica bem concentrada, a carga cai drasticamente, né, dependendo dos patamares de devolução para as famílias mais pobres, e isso também caracteriza uma política pública focalizada, porque em vez de eu ter um espalha-chumbo, como eu digo, né, que beneficia todas as famílias, nós conseguimos beneficiar de forma bastante focalizada, o que é uma política comum em várias áreas, como a saúde e educação, trabalhar dessa forma focalizada, e hoje nós temos condições de fazer isso. Tá? No âmbito do ICMS, para fazer mudanças que caminham nesse sentido, da modernização, precisa uma série de alterações, que muitas estão no âmbito dos estados, outras não estão, outras dependem do CONFAS. Por isso que a gente tem insistido que é necessário que a ideia de fazer uma reforma desse sentido, ela seja acolhida por outros estados, para que se sensibilizem com a necessidade de que todos trabalhamos nesse sentido, porque todos trabalhando nesse sentido é muito mais forte do que um estado sozinho, e acho que isso passa muito pelo convencimento e por isso, mais uma vez, Eukônio, agradecendo esse convite, porque isso reforça, né, o valor de atividades como essa, onde a gente tem a possibilidade de discutir um tema um pouco técnico, que dificilmente na população a gente consegue passar, né, mas que a gente aqui no âmbito técnico a gente consegue ter espaço para aprofundar. Eu agradeço e fico à disposição aí para quaisquer perguntas, pedindo desculpas pela pressa, mas a gente vai ter tempo aí para aprofundar se for necessário, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, doutor Giovanni.
Vocês que estão nos assistindo, estejam à vontade. Continuem mandando as perguntas, já recebemos algumas. Depois de cada intervalo, nós vamos colocar essas perguntas para os palestrantes e debatedores. Eu convido agora para a nossa conversa o doutor Paulo Garanha. Paulo Garanha também é auditor lá do Rio Grande do Sul, né? Agora já aposentado. Ele hoje integra a equipe da Comissão Técnica de Assuntos Tributários da FEBRAFIT. O doutor Paulo foi, durante muito tempo, representante do Rio Grande do Sul, lá na COTEP. Nisso nós temos alguma identidade, porque eu também estive lá na COTEP durante período, acho que quando o Paulo estava chegando, eu já estava saindo. E aqui, Paulo, o Expedito, eu estive com ele hoje, ele manda um abraço para você, tem muita estima e consideração a Paulo, e aqui a Bahia sempre aberta a recebê-lo e encontrar. Eu vou passar a palavra ao doutor Paulo e tenham sempre em mente que nós estamos com muita atenção e expectativa para ouvir. Um grande abraço, doutor Paulo, e a palavra é sua. Abre o microfone, Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do IAF e também peço que tu transmita para o Expedito o meu abraço aí saudoso dele, aí, colega que a gente, por muitos anos, esteve junto lá na COTEP. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Então, eu vou aproveitar o gancho do ICMS-P, que o Dr. Giovanni nos brindou aí a palestra dele, e fazer um link com a nossa reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Em função da queda das alíquotas dos chips, que deve acontecer no final de 2020, onde elas vão cair de 30% para 25%, e da alíquota padrão, que vai cair de 18% para 17%, criou, então, essa oportunidade da gente reformar todo o panorama tributário do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, a Receita já vinha, desde 2016, discutindo internamente aqui no Estado um projeto de modernização do ICMS baseado na tese de doutorado do Giovanni. A proposta, então, seria uma modernização do ICMS através de alterações no imposto em nível estadual, né? Ou seja, uma reforma autônoma, de ordem infraconstitucional, independente de acontecer ou não uma reforma tributária em nível nacional. A gente sabe que é uma discussão muito complicada, envolve diversos interesses, as 13 esferas de governo, 27 estados, 5.000 municípios e o governo federal. Então, um projeto esse conhecido como ICMS-P, ou ICMS personalizado, ele tem dois pilares. A aproximação do ICMS aos modelos internacionais de imposto sobre valor adicionado, tornando o imposto crédito financeiro, saindo, então, do crédito físico para o crédito financeiro. E o outro pilar, a devolução do ICMS pago por famílias de baixa renda, em substituição às reduções de base de cálculo das cestas básicas ou isenções de produtos consumidos por essas classes, conforme o Giovanni acabou de nos explicar, né? Esse método que foi utilizado de solução universal, a gente substituiu por uma devolução para famílias de baixa renda. Então, assim, nasceu o projeto da reforma tributária do Rio Grande do Sul. São um conjunto de ações que visam modernizar o ICMS, tornando mais simples o crédito financeiro, menos regressivo, com devolução do ICMS para famílias de baixa renda, e, além disso, um aumento na tributação do patrimônio através da elevação da alíquota do IPVA e do ITCMD, além de outras ações que eu vou detalhar em seguida, né? Que visam manter o patamar atual de arrecadação do Rio Grande do Sul. Porque nós não podemos pensar aqui no estado com a crise fiscal que o Rio Grande do Sul enfrenta. É inviável a gente pensar que, ao chegar ao final de 2020, com toda essa crise, nós perderemos
em torno de 3 bilhões de arrecadação com a queda das alíquotas das blue chips, ou seja, da energia elétrica, comunicação e combustíveis, e a alíquota modal que hoje está em 18% e deve vir para 17%. Então, esse é um elenco das medidas tributárias que o Estado está tentando adotar, está mandando agora, por esses dias, o projeto para a Assembleia. Então, ele envolve a queda das alíquotas, como eu já falei, tanto das blue chips quanto da alíquota padrão. Ele envolve um aumento de alíquotas de vinhos, de aguardentes e refrigerantes, que hoje estão em 18% e 20%, elevando-as para 25%. Uma diminuição da faixa de isenção do Simples Gaúcho, de 360 mil para 180 mil. O que acontece? No estado do Rio Grande do Sul, além do Simples Nacional, nós temos o Simples Gaúcho. Esse Simples Gaúcho ele reduz todas as faixas de tributação das empresas do Simples, e as empresas que faturam até 360 mil, elas estão isentas do imposto. A proposta que está sendo encaminhada é diminuir de 360 mil para 180 mil faturamento anual. Também inclui a revogação da cobrança da diferença de alíquota na fronteira para o Simples Nacional, que é um pleito aí das empresas do Simples Nacional de muitos anos. Ela envolve a redução da alíquota interna para a compra do Simples Nacional de 18% para 12%, outro pleito do setor. Ela envolve a revisão de benefícios fiscais e isenções, como hortifrutis granjeiros, leite, pão, etc., né? A revisão de benefícios fiscais de redução de base de cálculo, da cesta básica, de medicamento, de refeições e bares. Envolve ainda o aumento da alíquota de IPVA de 3% para 13,5% para automóveis. Além disso, no âmbito do IPVA, nós temos aqui no Estado uma isenção para veículos de até 20 anos, e a gente está sendo proposto, então, que esse número de anos saia de 20 para 40 anos. Ela também pressupõe a agregação de mais faixas no IPCD. Então, no posto causar mortes, faixa de 7% a 8%. Hoje nós temos até 6%. E nas doações, faixas de 5% e 6%, que hoje estão limitadas a 4%. Para a modernização do imposto, nós, então, estamos também propondo o crédito imediato do ativo permanente. Essa medida depende do CONFAS, conforme o Giovanni já falou antes, assim como os créditos de uso e consumo. Também outra medida que depende do CONFAS, autorização para que o Estado do Rio Grande do Sul, ou quem o quiser, permita o crédito de uso e consumo, para que o imposto deixe de ser físico para ser financeiro. A outra medida que envolve esse elenco de medidas tributárias é a devolução rápida dos saldos credores de exportação. Além disso, como fator de agregação de receita, nós teremos ainda o retorno do ICMS sobre o consumo de famílias beneficiadas na personalização. Junto com essas medidas tributárias, está sendo proposta a criação de um fundo, chamado, por enquanto, de Fundo Devolve ICMS, que será constituído por 10% sobre o valor dos créditos presumidos, conforme está previsto no Convênio 4206. Também, esse fundo vai ser composto também de 10% sobre o valor dos insumos agropecuários, todos com base no Convênio 4206. Esses fundos, então, eles vão ter duas destinações: a devolução do ICMS para famílias de baixa renda e estímulos à infraestrutura. Então, são as variáveis que vão ser contempladas com esses fundos que a gente pretende criar. Aqui a gente tem uma simulação de como funcionaria, de quanto seria a devolução a partir de 2021 para famílias com
com renda de até 1.237. Elas hoje suportam um ICMS de 153,65, né, a partir da mudança das alíquotas, né? E deixa eu só minimizar aqui. E com a devolução de 40%, que seria 61,46, teríamos então um sistema híbrido de devolução. R$30 seriam fixos, né? E 31,46 de acordo com o consumo pelas notas fiscais eletrônicas. Aqui nós temos também uma simulação para rendas de até 20 mil mensais, mas eu vou utilizar uma outra tela e a gente, para mostrar assim para a sociedade como é que funcionaria isso em termos de uma família de classe média. Nós temos aqui uma simulação do impacto de uma família que possui um veículo de R$70 mil e consome em supermercado mais ou menos R$1.000. E ainda gasta outros R$1.000 em energia elétrica, comunicação e combustíveis. Então, nós vamos ter um impacto aí no IPVA, que atualmente é de R$2.100, 3%, ele passa para R$2.450, um aumento de R$350. Em compensação, haverá uma redução, né, nos gastos com energia elétrica, combustível e comunicação, hoje em torno de R$1.000, a nossa alíquota atual é de 30%, passaria a ser 25%, teremos uma redução de 200 para 233, ou 66, 67 mensais, anualmente a R$800. Embaixo a gente vê a simulação por faixas de tributação, produtos isentos, que hoje não tem ICMS, vão passar a ter algum impacto de 17%, que é uma transição que começa em 7% e vai até 17%. A estrutura de cesta básica, com aumento também, de 7 para 17%, o consumo a 12%, hoje é 12%, né? E o consumo a 18%, totalizando então um gasto de R$1.000, fazendo com um impacto mensal de 42,89 e um impacto anual de 514,70. Desse modo, a cesta de consumo mensal, que hoje estaria em torno de R$1.000, passaria para R$1.042,89, ou seja, um aumento de 4,29% para essa família. Daqui eu faço, então, um resumo desses impactos, o que se gasta hoje em termos de embutidos, consumo e IPVA. Essa família gastaria em torno de R$26.100, passaria a gastar R$26.164,70, um impacto mínimo de 0,25%. Embaixo, então, eu demonstro aí as diminuições e os aumentos, para concluir que o saldo de aumentos e diminuições de alíquotas daria em torno de R$64,70 para essa família. Um aumento equivalente a 0,25%, que nos parece bastante adequado e de fácil absorção pelas famílias. Nessa tela, a gente tem alguma simulação para alguns produtos, como é que vai funcionar o aumento para eles, né? A gente tem aqui o vinho, que hoje está em uma alíquota de 18%, passaria para 25%. Um vinho de R$50 seria um aumento de 4,67%. E assim sucessivamente. É claro que os impactos mais expressivos, eles vão acontecer nesses produtos que hoje não estão tributados, melhor dizendo, estão com isenção. No caso aqui, nessa tabela, são alguns produtos que eu peguei. Seria o pão, né, que hoje um pão, eu coloquei um custo de R$8, ele vai passar para R$9,64, um aumento de R$1,64 nesse preço. E aqui os produtos da cesta básica, tomate, cebola, né, que também hoje não são tributados, vão passar aqui uma tributação.
Então, isso é só para demonstrar que vai haver aumento de alguns preços, mas eles vão ser compensados pela diminuição das alíquotas. Aqui eu fiz um quadro que explica e mostra o impacto financeiro da proposta. Ou seja, não se pretende elevar a carga tributária do Estado. Pelo contrário, aqui, pelas minhas contas, no final, em 2023, em termos de medidas tributárias, nós teremos até um impacto negativo de 93 milhões. Porém, com os fundos que vão ser, o fundo que vai ser constituído para fazer a devolução do ICMS e o estímulo à infraestrutura, ali teríamos um saldo positivo de 309 milhões, e ficaria um saldo entre tributos e fundo de 216 milhões. Contudo, temos ainda essas variáveis de crédito de ativo permanente e de crédito de uso e consumo, que dependem de autorização do CONFAS. Eu não coloquei impacto nenhum neles, porque isso vai depender muito do que for autorizado no CONFAS. Mas eu imagino que o Estado vai utilizar esse saldo entre tributos e fundos para fazer essa permissão de créditos de uso e consumo. Claro que o ativo permanente, ele é fluxo financeiro, ele tem um impacto, que eu coloquei aqui, de 3/4, 2/4 em quarto, e depois o impacto desaparece. Mas crédito de uso e consumo é um impacto importante, e também a devolução de saldos credores para exportação também vai causar um impacto nas finanças aqui do Estado. Mas tudo é com o objetivo de tornar o ambiente econômico mais atrativo e mais fluido. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, então fico à disposição dos colegas e de todos para responder alguma pergunta que porventura venha. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Você que está nos assistindo em casa, continue mandando as suas perguntas, nós já temos aqui várias perguntas, vamos encaminhar os nossos expositores para que no final a gente possa responder. Convido agora para continuar a nossa conversa o doutor Bento Maia. O doutor Bento integra, como disse, o Centro de Cidadania Fiscal, nosso CECIF, lá em São Paulo, é um dos responsáveis pela elaboração da proposta que foi encaminhada pelo deputado Baleia Rossi, que recebeu o número, a PEC 45. O doutor Bento é doutor em Economia pela Unicamp, professor de Economia em várias instituições, e também tem se dedicado à análise e estudo dessa matéria, em particular, a regressividade dos tributos sobre o consumo. Muito obrigado, doutor Bento, pela sua presença e contamos com a sua ajuda. Passo a palavra ao doutor Bento. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, um prazer debater o assunto, tá? E agradecer os meus colegas que me antecederam também. Eu vou basear um pouco no que eles falaram para não ficar a minha apresentação repetitiva. Vou compartilhar aqui minha tela e vou procurar ser sucinto, não vou apresentar todo o material, porque muita coisa também já foi falada e como apresentado pelo Cônio, né? Pelo CECIF, a gente está em parceria com a ideia do IBS, né? Materializado na PEC 45 do Baleia Rossi, tá? Deputado Baleia Rossi. Eu vou passar aqui. E assim, a gente está falando aqui da tributação sobre o consumo no Brasil. E, de modo geral, a tributação sobre o consumo ela tem um caráter regressivo, não é? Alguns analistas chegam a falar que não, porque, no fundo, mesmo os mais ricos, que não gastam toda a renda com consumo, eles estão poupando e vão consumir no futuro. Mas eu discordo dessa análise, a grande maioria dos analistas discordam, porque, de fato, o presente
pode ser muito longo esse futuro, né? Eu vou poupar para consumir no futuro, pode ser muito longo, e esse poupar está gerando ganhos financeiros. Então, eu acho que essa análise é equivocada, né? Imposto sobre o consumo, ele é regressivo porque onera as pessoas que gastam mais como porcentagem da sua renda, né? Que são as famílias de baixa renda, principalmente. E no Brasil, infelizmente, cerca de 50%, um pouco menos, da carga tributária é sobre o consumo. Então, a gente tem uma carga tributária muito regressiva. Aí surgem, ao redor do mundo, inclusive, alternativas para reduzir essa regressividade, tá? A principal delas é a desoneração da cesta básica, que sempre foi adotado em muitos lugares, como bem falou o Padilha, né? Há também o Giovanni Padilha, a transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, no caso do Brasil, e surgiu aí, desde 2006, com o trabalho seminal do Ainsworth, a ideia de você não devolver, não isentar, né, não desonerar os produtos, e sim desonerar as pessoas, não é? As pessoas de baixa renda e não os produtos, tá? Quem trouxe aqui para o Brasil foi justamente o Giovanni Padilha, que tem a tese de doutorado e artigos sobre o tema, muito interessantes, e cunhou o termo de isenção personalizada, né? Beto, por favor. Pode falar. Coloque no módulo apresentação, para que ela fique mais centralizada. Claro, claro, obrigado. Aí sim. Tá. Eu quero fazer alguns comentários ainda aqui para criticar a desoneração da cesta básica, tá? Já foi falado, né? Mas um ponto essencial que ainda não foi mencionado, que a Rita de la Fere especialmente bate muito, que é que o objetivo de você desonerar os produtos da cesta básica é você tornar eles mais baratos, não é? E você torna os produtos mais baratos e as famílias de baixa renda vão consumir mais esses produtos e assim vão ser beneficiados. O problema é que não necessariamente, né? Grande parte do benefício tributário fica com os varejistas, por exemplo, né? Os preços não baixam, pelo menos não baixam na sua integralidade. Então, o objetivo da política de desonerar já fica fraco, né? Você dá uma baixa da alíquota, só que esse benefício não chega ao consumidor, tá? Outro ponto, outra crítica muito importante é que gera conformidade, né? Você começa a classificar os produtos entre aquilo que dá benefício, entre aquilo que não dá. Isso gera uma complexidade, não é? Tem um custo muito grande a desoneração fiscal, já foi colocado aqui pelos palestrantes, eu também vou apresentar alguns números, mas é uma política cara em comparação com a transferência de renda ou com a isenção personalizada, tá? E é uma política social ineficiente, tá? Tem um estudo, por exemplo, aqui do Ministério da Fazenda, que mostra que se você comparar a desoneração fiscal, cada real investido, né, a desoneração do benefício da desoneração fiscal para a cesta básica, em comparação com o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família reduz a desigualdade 12 vezes, medido pelo índice de Gini, tá? Cada real no Bolsa Família tem um impacto 12 vezes na redução da desigualdade em comparação com R$1 de benefício de generação da cesta básica, tá? Outro ponto que eu queria salientar, que atualmente, no Brasil, alguns estudos revelam que tem uma tributação indireta nos bens da cesta básica de cerca de 12% a 13%, tá? Devido à cumulatividade do sistema. Isso eu acho que também é um dado importante quando a gente está falando de que, não necessariamente, a cesta básica é isenta, é desonerada por completo e fica, às vezes, na cabeça da população, de modo geral, né?
A proposta do CECIF, que é o IBS, ela prevê uma alíquota uniforme, não é, para todos os bens e serviços, com o mecanismo da isenção personalizada também, né? Seria uniforme, e também tem estudos, por exemplo, como o do Orair e do Gobet, que evidenciam que só a uniformidade da alíquota já gera uma menor regressividade também do que a adoção de alíquotas múltiplas, tá? Em grande parte porque os serviços hoje que são subtributados, geralmente eles compõem mais a cesta das famílias mais ricas, tá? Serviços são muito relacionados com a renda. Famílias de mais alta renda tendem a consumir mais serviços do que famílias de baixa renda. Então, a alíquota uniforme também chega a diminuir a regressividade do tributo. Tá? A gente está discutindo mais questão da isenção personalizada só da cesta básica aqui, mas outro mecanismo que pode ser muito interessante é adotar a isenção personalizada também para a educação, por exemplo, né? Ao adotar uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas se for, por exemplo, politicamente inviável de ter que fazer uma redução para a educação, por exemplo, setor de educação, melhor do que fazer a alíquota diferenciada é você fazer uma isenção personalizada no sentido de que todas as escolas, a matrícula será desonerada, a matrícula não, né? As mensalidades serão desoneradas até R$600. Então, a mensalidade que for acima de 600, vamos supor que seja de R$1.000, só vai pagar o tributo incidente sobre R$400. Então, também daria para acoplar em outros segmentos essa ideia de desonerar, de isenção personalizada, tá? Que pode ser utilizada com benefícios de diminuir a regressividade do tributo, tá? Bom, eu vou passar aqui, cada um apresentou um número, eu também vou apresentar algum número aqui, a gente pode debater um pouco depois. Aqui a gente tem uma análise da POF, né, da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. A gente tem na primeira coluna as diferentes faixas de renda que compõem a análise da POF. Depois a gente tem a coluna com o número da população, o número de famílias, pessoas por família, o gasto mensal com cesta básica, de acordo com cada faixa de renda, o quanto que seria arrecadado por família, tendo em vista aí uma alíquota do IBS de 25%, e quanto que seria uma arrecadação por pessoa com cada uma dessas faixas de renda, tá? A primeira faixa de renda, que engloba 44 milhões de brasileiros, que seria a faixa de renda familiar de renda até R$1.900, seria a mais baixa renda, né? Então, se a gente for pegar a arrecadação por pessoa dessa faixa de renda, a gente tem uma arrecadação de R$13,20 aproximadamente, tá? Tendo esse valor em vista, aqui a gente fez uma simulação de qual que é o custo da desoneração da cesta básica dentro do arcabouço do IBS, tá? A desoneração da cesta básica, né, seria a adoção de uma alíquota zero aqui, teria um custo de 43,7 bilhões de reais anuais, tá? Já em comparação, se fosse uma isenção personalizada universal, sem ser focalizada, né, seria o quê? Limitar o retorno, a devolução do dinheiro ao valor de 13,22 por pessoa, teria um custo de 32 bilhões. Então, você já teria uma economia aí de mais de 10 bilhões, e você não estaria esses 10 bilhões justamente que vão para as camadas mais ricas, né? Que consomem mais os produtos da cesta básica, ou, especialmente, na verdade, os bens mais sofisticados, né? As famílias mais ricas
consomem arroz mais sofisticados, consomem grãos mais sofisticados e por aí vai. Então, o seu gasto com produtos da cesta básica são muito maiores. Aqui já é uma análise focalizando no CAD único, né? Se a gente fazer o IBS personalizado, focalizado nos membros do CAD único, seu custo seria de 11,8 bilhões, tá? E se fosse só com as famílias do Bolsa Família, seria de 7,8 bilhões. Ah, mas se você considerar que o valor de 13,22 da isenção não é tão adequado, eu quero fazer uma política um pouco mais, diminuir mais a regressividade. Bom, cada R$1 a mais de isenção personalizada teria um custo aí de quase 1 bilhão, um pouco menos, por ano, tá? Aqui tem uma outra análise que seria escalonando um pouco. Eu acho que eu vou... Seria assim, o benefício seria integral para as famílias até o Bolsa Família, que estão no Bolsa Família. Daí quem está no CAD único e não está no Bolsa Família, a primeira faixa depois do Bolsa Família, que seria até meio salário mínimo, ganharia 70% do benefício, e a última faixa ganharia 35% do benefício de isenção personalizada. É uma possível ideia de escalonar o benefício para você diminuir a diferença entre aquela pessoa que tem uma renda muito próxima de uma pessoa que está no CAD único, mas ela não está no CAD único, né, que tem, assim, marginalmente, um pouquinho acima do benefício. Às vezes pode ficar uma distância muito grande entre pessoas muito similares, com renda muito próximas. A ideia é de você poder suavizar essa diferença entre os benefícios seria escalonar, tá? Isso teria aqui uma redução ligeira no custo do benefício de isenção personalizada para cerca de 10,8 bilhões. Para finalizar aqui meus slides, para não tomar muito tempo, os custos, todos esses custos dos diferentes modelos, né, que seria de 43,7 na desoneração e de 11,8 na isenção personalizada, aos benefícios do CAD único, isso tem um impacto também na alíquota que seria do IBS, não é? Porque a gente está pensando que não vai, dentro da filosofia do IBS, da mentalidade, não teria aumento de carga tributária. Agora, se você dá um benefício, tem um custo, né? Se quer fazer uma política fiscal, isso tem um custo. Se adotar a desoneração da cesta básica, que seria aqui a alíquota zero, tem um impacto na alíquota do IBS para compensar esse benefício de 1,5 pontos percentuais. Tá? Agora, já no caso do IBS personalizado, teria um impacto de 0,4 pontos percentuais na alíquota. O que seria também, se a gente está desonerando a cesta básica, esse impacto de 1,5 pontos percentuais, está encarecendo todos os produtos em mais de 1 ponto percentual. Né? E ainda assim, e sobre o consumo, né, que é regressivo. Então, a ideia aqui, dentro do IBS, é diminuir a alíquota. Tá? Você está economizando, né, assim, o custo da política ser menor, do benefício ser menor, está atrelado a uma alíquota menor, está vinculado a um sistema fechado aqui. Então, beneficia a família de baixa renda de duas formas, né? Não só com o benefício ser maior, porque também a desoneração ela não abaixa o preço necessariamente dos bens da cesta básica, como também você diminui a alíquota geral sobre todos os outros bens e serviços.
Eu vou finalizar, então, a minha apresentação. Eu acho que eu já falei o essencial que eu gostaria de falar. E agradecer de novo a participação aqui. Muito obrigado, doutor Bento. Lembrando aos nossos telespectadores que continuem enviando suas perguntas. Estamos anotando todas elas para, logo em seguida, a palavra dos nossos colegas passar para os nossos palestrantes. Agora vamos conversar um pouco e continuar conversando nessa mesma linha com os nossos colegas aqui da Bahia, inicialmente com o doutor Vladimir Morgado, que é o nosso diretor jurídico, é também membro da Comissão de Estudos Tributários da FEBRAFIT. O doutor Vladimir é auditor fiscal, atualmente trabalhando no Conselho Estadual da Fazenda, o nosso tribunal administrativo, onde exerce a função de julgador. Vladimir é bacharel em Direito, lá pela nossa Universidade Federal, e também doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, conhecida aqui no Brasil pela Universidade de Pernambuco. Ele é professor da Universidade Estadual e já coordenou vários cursos na área tributária. Temos a alegria e a satisfação de convidar o doutor Vladimir para fazer as suas considerações finais e darmos início a esse nosso pequeno debate. Doutor Vladimir, por favor. Boa noite a todos, um abraço afetuoso aos internautas, né, em especial aos alunos, né, da UNEB. Gostaria de registrar a minha satisfação de estar participando de um evento tão importante, né, dentro dessa linha das discussões sobre a reforma tributária, sobre o fenômeno de tributação, abrindo uma série e prosseguindo nos debates que nós estamos realizando no IAF. Gostaria também de parabenizar, né, as brilhantes exposições, as apresentações de doutor Giovanni, de doutor Paulo, de doutor Bento, que enriqueceram, né, trouxeram informações importantíssimas, não só com relação a uma nova modelagem do ICMS pela linha do ICMS personalizado, como também, né, no que diz respeito à reforma tributária que está sendo esquadrinhada no Rio Grande do Sul, né, em vias de apresentação na Assembleia daquele Estado, e também congratular-me com o doutor Bento no que diz respeito às informações trazidas por ele do ponto de vista econômico, que tanto ilustraram, né, essa questão do IBS e da reforma tributária que vem sendo debatida atualmente no Congresso Nacional. Além disso, queria agradecer ao nosso presidente do IAF, doutor Marcos Carneiro, que vem proporcionando, né, essa série de webinários, essa série de eventos que estamos desenvolvendo aqui no Instituto dos Auditores Fiscais da Bahia e, paralelamente, né, também agradecer à diretoria de comunicação do IAF, que, né, tanto tem nos apoiado nessa nossa iniciativa. Em primeiro lugar, eu queria apenas deixar registrada, né, registrada a nossa perplexidade com relação às proposições de reforma tributária e dizer que nós estamos acompanhando esse fenômeno de subir no telhado, descer no telhado, né? Nós passamos num curto espaço de tempo, né, na expectativa de que a reforma tributária fosse alavancada, acelerasse, depois há um refluxo, ela sobe do telhado, e nessas subidas e descidas, nós estamos, nesse momento, vivenciando, né, uma situação única, porque nós temos algumas propostas caminhando no Congresso Nacional e agora, né, com o ator, né, governo federal apresentando, né, a CBS e trazendo, vamos dizer assim, mais tempero para essa discussão. Portanto,
as minhas reflexões começam no sentido de pensar na atuação do operador do direito, né? O operador do direito, sobretudo do direito tributário, ele precisa estar atento nesse momento, né? Na medida em que nós vamos ter, ou podemos ter, edição de normas, né? E é preciso haver a técnica de elaboração legislativa adequada para que nós não tenhamos, né, dificuldades no enfrentamento dessa nova modelagem tributária, sobretudo no que diz respeito, né, ao IVA, né, que está sendo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e todas as suas características, né, todo o seu sistema de funcionamento que inova no que diz respeito à tributação sobre consumo. E da mesma maneira que o operador do direito precisa se preocupar com relação aos meandros da norma, o operador, né, da área de economia, os economistas, também precisam se debruçar sobre os meandros dos números. Nós precisamos ficar atentos, quer dizer, o economista, o profissional da economia, precisa ficar atento à questão dos números, né, e saber que, a depender da metodologia empregada, né, com relação a esses números, os resultados podem ser, né, diferenciados, né? Nós podemos ter, né, adotando um determinado método, chegar a um número, ou, seguindo uma outra metodologia, atingir um outro número. Isso tudo, em relação à tributação, diz respeito à calibragem da carga tributária. Tudo passa, no que diz respeito à reforma tributária, né, a calibragem do quanto vai ser pago, né, de tributo dentro dessa reengenharia, né, tributária que está sendo acenada, né, por todos. Por isso que, né, a preocupação é toda nessa direção de saber efetivamente, né, se a calibração vai sair bem feita ou não vai sair bem feita. Quem vai, né, se beneficiar com essa remodelagem tributária ou quem vai se prejudicar. Esse talvez seja o questionamento assim, mais importante. E nós percebemos nitidamente na apresentação, né, de Dr. Paulo Guaranha, né, meu querido colega lá na Comissão Técnica da FEBRAFIT, exatamente esse fenômeno acontecer. Ou seja, o fato de, né, nós termos calibragens tributárias, né, tanto repercutindo positivamente na arrecadação, como repercutindo negativamente na arrecadação. E nesse encontro de contas, né, se chega a um determinado resultado, né, mantendo a arrecadação, elevando a arrecadação ou diminuindo. Portanto, dessa segunda parte da minha reflexão, né, me permitiria, peço licença a todos, para fazer uma análise assim, de cada exposição, começando pela exposição do Dr. Giovanni Padilha, né, e parabenizá-lo pela ideia, né, simples e sofisticada ao mesmo tempo, na medida em que, né, descobre que pode-se fazer justiça fiscal, tá certo, para as classes menos favorecidas. E o ICMS personalizado, né, nessa devolução, nessa sistemática de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, realiza muito bem, de maneira simples e sofisticada, bem planejada, inteligente, né, encontra uma solução mágica para resolver essa situação. E está se fazendo justiça fiscal mesmo com relação a isso, porque a classe pobre, mais do que nunca, nesses tempos de pandemia, né, vem sofrendo muito com desemprego, né, com a questão da invisibilidade, né, e que tanto acomete, e com perspectivas não muito otimistas com relação aos próximos momentos, né, aos próximos meses. Mas eu trago apenas como perplexidade o seguinte, trago apenas para reflexão a questão da classe média. A classe média hoje, nós temos a classe menos favorecida, a classe alta, não é, pouco tributada, relativamente falando, e a classe média é espremida,
nesses dois extremos, sofrendo aí com a reforma trabalhista, né, com a questão da precarização do trabalho, com a reforma previdenciária, com aumento de carga tributária, com a reforma tributária, com CBS, com fim das deduções do imposto de renda, com encarecimento do setor de serviços. É uma questão para nós refletirmos um pouco mais sobre a exposição do Dr. Paulo, e eu já vou me encaminhando para o final, sobre a exposição de Dr. Paulo, né, dizer da dinamicidade que está sendo feita na proposição gaúcha, né, de reforma tributária do ICMS, sem precisar aguardar o advento de uma reforma tributária e de uma remodelagem em nível nacional da tributação sobre consumo. Nós sabemos da complexidade de discussão que nós estamos enfrentando nesse presente momento, porque nós temos aí interesses diversos no esforço de serem consensados. E, portanto, nós temos União, Estados e municípios, né, conversando e procurando conciliar-se na busca do melhor modelo. E, por fim, nesse minuto final, dizer da praticidade que o doutor Bento trouxe com relação à isenção, né? Porque a isenção, efetivamente, quando ela é praticada, o consumidor final não costuma se beneficiar dela. E esse alerta que ele fez é muito importante, inclusive no que diz respeito ao custo de conformidade, né, que é desprendido com as isenções, né, e com as desonerações de maneira geral, e com o contencioso administrativo tributário, já estou finalizando, dos 10 segundos finais, e com relação ao contencioso administrativo, o contencioso tributário, administrativo e judicial, que tanto custo vem causando, tá certo, à sociedade brasileira. Então, muito obrigado a todos, né? Agradeço e registro a honra de participar desse evento. Muito obrigado, doutor Vladimir. Meus amigos, você que está nos assistindo em casa, continue enviando as suas perguntas. Logo após essa primeira parte, nós iremos responder aqui juntamente com os demais colegas. Tenho a honra agora de passar a palavra ao nosso querido colega Tolstói Seara Nolasco. Tolstói é auditor fiscal também aqui na Bahia, é formado em Economia e em Direito, integra já há algum tempo nosso Conselho Estadual da Fazenda, o nosso Tribunal Administrativo, e é aqui no IAF o nosso diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, e aqui tem uma honra de passar a palavra ao nosso amigo doutor Tolstói. Tolstói, por favor. Ok, boa noite. Gostaria inicialmente de reiterar as palavras do colega Vladimir, no sentido de revelar a importância desse evento, né, a participação das diretorias na formulação desse evento, especialmente do nosso presidente Marcos Carneiro, que é um incentivador de toda a diretoria no sentido de nós trabalharmos, o IAF trabalhar na questão da discussão da questão tributária com toda a sociedade, e acho que esse evento é uma demonstração nesse sentido. Parabenizar também os palestrantes que nos antecederam aqui na fala em relação às palestras, que foram bastante esclarecedoras em relação a este tema do ICMS personalizado. E gostaria já de abrir o debate colocando alguns pontos que eu acho que, na minha análise, eu entendi como pontos que necessitariam, talvez, de um melhor detalhamento na questão da forma como o ICMS personalizado está sendo concebido nos modelos aí apresentados, tanto em relação à proposta do ICMS nacional, no IVA nacional, né, no IBS nacional, que está na PEC 45 e também na PEC 110, como também na reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. E eu queria pegar exatamente o modelo do Estado do Rio Grande do Sul para discutir alguns pontos que acho que seriam interessantes para que nós dimensionássemos bem como isso funcionaria.
O primeiro aspecto que eu queria entender melhor, e já abrindo o debate, seria a questão o ICMS personalizado, a isenção personalizada, ela tem como foco a renda ou o produto, uma cesta de produtos que estariam relacionados com um tipo de renda a renda oferida por um grupo de pessoas. Entender se o foco da isenção personalizada é o produto ou é a renda oferida pelas pessoas. Uma outra coisa que também eu gostaria de inserir no debate é se o mecanismo de substituição tributária está sendo considerado nessa proposta, na medida em que na substituição tributária você desloca o fato gerador para o início da cadeia e a personalização do ICMS tem como foco a operação na ponta, na venda do produto ao consumidor final. Portanto, se na questão da substituição tributária, isso está sendo também considerado na proposta. E um outro aspecto também em relação a esse mecanismo da substituição tributária é que a personalização do ICMS na proposta do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode conduzir também a uma outra análise, a uma outra questão que tem repercussão na área tributária, que na medida em que a personalização ela se torna possível, exatamente em função das tecnologias que estão aí presentes, a nota fiscal eletrônica e também a identificação de quem está adquirindo a mercadoria, se ela também não propiciaria que o consumidor de qualquer outro nível de renda possa, através desse mecanismo, né, buscar a restituição do ICMS retido na operação originária, quando a base de cálculo presumida na operação realizada pelo industrial ou pelo importador, quando essa base de cálculo não for idêntica à que ocorrer na operação de venda da mercadoria. Ou seja, na medida em que você personaliza o ICMS para isentar, você também pode personalizar o ICMS para esses efeitos. Portanto, o contribuinte poderia, esse contribuinte, o contribuinte de qualquer nível de renda, poderia, através desse mecanismo de personalização ou de pessoalização do imposto, identificar quanto o imposto foi retido na origem e, consequentemente, buscar a restituição do imposto quando da venda da mercadoria na ponta. Na mesma situação, o Estado também poderia, através desse mecanismo, identificar quanto de imposto foi cobrado na origem, quanto foi realizado na operação na venda e buscar a diferença dessa base de cálculo. E uma outra questão que eu queria também enfatizar já no debate, e na linha do que o Dr. Paulo Guaranha expôs, é a interconexão entre esse mecanismo que foi explicado pelo Giovanni de devolução direta ao consumidor de baixa renda, do ICMS pago na operação, com a formação desse fundo do ICMS que está sendo proposto na reforma do Rio Grande do Sul, o Devolve ICMS. Queria entender qual é a conexão entre a devolução, que me pareceu bastante simplificada na explicação do Giovanni, e a formação desse fundo. Em que momentos eles se conectam, de que forma a formação desse fundo ele tem relação com a devolução do imposto ao consumidor de baixa renda. Então, seriam esses os pontos, inicialmente, que eu gostaria de apresentar e parabenizar os colegas que nos antecederam na exposição e devolvo a palavra ao professor Eupônio. Muito obrigado, Tolstói. Eu gostaria de passar inicialmente para responder esses questionamentos que Tolstói fez ao nosso amigo Dr. Giovanni Padilha. Em seguida, passo para o Dr. Paulo, em seguida, o Dr. Bento, que também algum questionamento que foi feito por Vladimir. Dr. Giovanni, por favor, esteja à vontade. Obrigado. Bom, as
as questões trazidas pelo Tolstói são muito oportunas, né? E nos permitem aqui, de fato, esclarecer alguns aspectos essenciais, né? Essa a primeira questão que foi trazida aqui, se eu interpretei bem a pergunta, Tolstói, é se o foco é o da renda ou o consumo. Então, de forma bem clara, é a renda, tá? O consumo, ele não, digamos assim, ele não pode ser o objeto de diferenciação do benefício, o produto não pode ser o objeto, porque ele causaria distorções no modelo. Imaginemos o seguinte, eu não sei se é nesse sentido a sua pergunta, digamos assim, eu só vou dar benefício quando a pessoa comprar produtos da cesta básica, né? Já que estou substituindo pela cesta básica, poderia ser um raciocínio nesse sentido, né? Não sei se seria exatamente essa a sua pergunta. Eu acho que pode ser isso, porque já em outros momentos, nós já conversamos com outros estados, e que a sugestão era essa: olha, nós vamos devolver só o dinheiro da cesta básica. Veja que isso começa a provocar fraudes. Tá? Isso já gera um ambiente que pode propiciar fraudes. Por quê? Porque alguém dizendo o seguinte: olha, eu vou ganhar o benefício quando eu comprar produto da cesta básica, eu vou lá no supermercado e tal, vou dizer, olha, coloca aí na nota que é feijão, mas eu vou levar uma garrafa de vinho, por exemplo. Tá? E aí nós, auditores, teremos que partir para a auditoria física, né, para saber se realmente o que entra sai. Bom, não preciso explicar o que é auditoria física, mas isso gera uma complexidade enorme quando vincula o benefício a um produto específico, tá? Porque aí tu está estimulando digamos, a processos de diferenciação digamos, como tem um benefício vinculado ao produto, a eventuais fraudes. Esse é o aspecto operacional, mas o aspecto conceitual é outro, porque o imposto é sobre o consumo, é sobre essa manifestação da renda, né? Que o consumo nada mais é que uma mera manifestação. Na verdade, o imposto é indireto, nós deveríamos tributar a renda, e tributamos o consumo como uma mera manifestação. Então, não interessa o produto, interessa é o consumo, o agregado do consumo, é essa variável que queremos tributar. O que ocorreu durante todos os anos, esses últimos anos? Na medida que nós começamos a usar as cestas básicas, que nós criticamos aqui no início, né, nós fomos alterando o nosso conceito e associando o imposto a produto, mas ele é um imposto sobre consumo. Essa é uma distorção quase que assim na nossa cabeça, né? Ficou aquela ideia assim, não, o produto é que tem essa alíquota, mas na verdade o que tem que ser tributado é o todo, é o consumo, né? Então, não se cogita, pelo menos na nossa concepção, evidentemente respeitando outras formas de entender, tanto pelo aspecto operacional quanto pelo aspecto conceitual, a renda é que interessa, tá? E o consumo agregado. Tá? A outra questão que está trazendo é a questão da substituição tributária. Eu não vou pegar só a questão da substituição tributária, eu vou ampliar, né? Mas, assim, talvez fique um pouco implícito aqui na tua pergunta, essa questão, né? É que nós é uma política social. Ela não tem uma preocupação, por exemplo, de ser precisa em relação ao que foi pago para o Estado. Ela tem uma preocupação em identificar o que foi suportado pelo consumidor. Tá? Então, é indiferente. Nós vamos computar todo o consumo, inclusive o que vem de substituição tributária. A nossa técnica hoje até pode ser cogitada no futuro uma outra alternativa. Nesse momento, nós não temos nem condições técnicas de pegar item a item, separar cada produto que a pessoa consumiu, e sim o consumo agregado, justamente porque tem a substituição tributária. Nós não sabemos exatamente quanto tem de imposto dentro de cada item que está sendo consumido. Então, nós identificamos ao somatório todo o consumo gravado pelo ICMS daquela família. Esse montante é a base que nós usamos para devolver o imposto. Agora, eu não sei quanto tem de imposto pago ao Estado naquilo. Veja, por exemplo, se nós pegarmos um Estado como o Distrito Federal, né? O Distrito Federal, praticamente, ele só tem valor adicionado, né? Tem um valor adicionado interno, que em relação ao produto que as pessoas consomem, é baixo. É baixo, porque a maior parte do dinheiro que as pessoas gastam ali não é suportado, que suportam nas suas compras, é pago para outros estados. Peguei um exemplo assim, limite, mas tem outros, poderiam pegar outros, né? É o contrário, por exemplo, do Amazonas, aí a situação é invertida.
Então, o fato do imposto ser um imposto misto, origem e destino, ele desvirtua completamente a lógica, a relação entre o que a pessoa suporta e o que o Estado arrecada. Não tem uma relação direta entre isso. E seria impossível fazer. Tá? Nós não temos como identificar, por exemplo, o feijão consumido por uma determinada pessoa, uma parte que foi comprada dentro do Estado, todo o imposto foi pago para o Estado, digamos. O feijão que vem de fora do Estado, não. Eu não tenho como saber lá no supermercado quanto daquele feijão veio de uma região ou de outra. Seria impossível. E não tem... o interesse é que seja simples, o objetivo é que seja simples. Se for para ser muito complicado, é o que nós já temos hoje. Então, como é uma política que tem esse cunho social, ele não tem a necessidade de ser preciso em relação à arrecadação. O outro aspecto também é não diferenciar se a empresa é do Simples ou é uma empresa geral. Se tivéssemos que vincular a arrecadação, teria que dizer, olha, quando comprar da empresa do Simples, ele não tem esse benefício, certo? Se fôssemos vincular a arrecadação. Mas aí nós criaríamos uma situação indesejável. Por quê? Porque nós tiramos o benefício do Simples. Tiramos o benefício. Todo o esforço de estar no Simples ficaria neutralizado se eu não devolvo para quem comprar do Simples, considerando que ali não houve arrecadação. Então, não sei se é exatamente nesse sentido a tua pergunta, Tostado, mas eu quero deixar bem claro, e é importante essa tua pergunta nesse sentido. Uma coisa é uma política social, outra coisa é uma política que busca ser precisa na arrecadação do Estado especificamente. Tá? E em relação aos benefícios para outros contribuintes, também não sei se eu captei bem a sua questão. De fato, nós sempre citamos a questão da cesta básica e a questão do enfoque para famílias de baixa renda. Mas veja bem, eu acho que até foi o Bento também citou isso. Isso é uma versão simplificada da proposta. O benefício subjetivo, né, ele é para qualquer situação que eu entenda que é razoável concedê-lo. Né? Então, eu posso, por exemplo, missões diplomáticas, né, sei lá, eu sei quem são as missões diplomáticas, são muito claras quem são esses. Eles têm um cadastro, atendendo essa condição básica de um cadastro confiável, né, eu posso devolver o dinheiro. Imagina creches, por exemplo, as creches, evidentemente que na medida que eu acabe com a cesta básica, eles compram leite, tal, vão comprar tudo mais caro. Eu não tenho interesse em encarecer, principalmente creches ou as suas entidades beneficentes e tal. Olha, se elas estiverem cadastradas, eu tiver uma secretaria que faça isso, porque isso não é objetivo das receitas estaduais. O nosso negócio não é cadastro de clientes dessa natureza. Nós temos que nos apoiar em outras estruturas que nos deem essa confiança. Uma vez que nós saibamos, olha, essas creches assistenciais e tal, consomem, tem lá o consumo que eles terão, também com a nota fiscal eletrônica, aí não identificado por CPF, e sim por CNPJ da entidade e tal, eu vou devolver o dinheiro correspondente ao leite que a creche consumiu. Tá? Ou outras coisas, pode ser, por exemplo, pessoas com essas doenças recorrentes, tal, pessoas que usam, esqueci o nome, consumo continuado, né, e tal. Olha, é uma política pública, me interessa? Me interessa. Né? Ter o cadastro, a Secretaria da Saúde sabe quem são as pessoas, sabe, então nós podemos fazer. Tá? É muito oportuna a tua pergunta, porque me permite fazer esse esclarecimento, e a gente acaba focando tanto na questão das famílias pobres que esquece que a personalização é um conceito muito mais amplo do que esse. Obrigado, acho que seria isso. Ô Paulo, queria falar conosco também, mais uma vez. Ok. A pergunta sobre a interconexão entre a devolução e a formação do fundo, na verdade, o ICMS é um imposto que é caro, né? Quando você faz o ingresso do imposto e se a gente fosse utilizar o valor do ICMS, né, para fazer a devolução do imposto, nós teríamos uma devolução muito cara. Se o nosso programa aqui está pensando em devolver 450 milhões para as famílias no topo do programa, eu teria que arrecadar praticamente 1 bi. Então, a solução que se encontrou foi a formação de um fundo que vai ser feito a partir de 10% dos valores de crédito presumido, que no estado do Rio Grande do Sul eles estão em torno de 3 bilhões anuais. Então, 10% deste crédito, conforme o convênio 4206,
as empresas que têm esse crédito presumido vão fazer depósito nesse fundo, que é um fundo orçamentário. Então, ele não é ICMS, ele é um dinheiro orçamentário que vai ser utilizado para fazer a devolução. Sim, porque senão nós teríamos que fazer uma elevação na arrecadação de tal sorte que, se eu quero ter uma devolução de 450 milhões, eu teria que ter no mínimo de 900 a 1 bi de imposto a mais para poder fazer a devolução. Então, a solução que se encontrou foi formar um fundo a partir do convênio 4216, que permite que o Estado constitua um fundo com no mínimo 10% do valor daquela isenção ou daquele crédito presumido que ele tem como gozo de benefício. Então, não há uma interconexão direta, ele simplesmente é um fundo com base nesses valores que as empresas têm de benefícios fiscais. É isso. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Beto, umas considerações sobre os comentários que foram feitos, por favor. Obrigado. Bom, vou pegar o gancho aqui, vou falar que o Tolstói falou. O IBS personalizado, a ideia não é isentar o produto, né? Como o Padilha já colocou muito bem. A ideia são as famílias de baixa renda, tá? As pessoas que seriam desoneradas, que teriam benefício. Só que elas não teriam benefício de poder consumir o quanto quiser, né? Seja lá os produtos de cesta básica. A ideia é você delimitar um valor baseado no quanto que as famílias de baixa renda consomem na média, e você colocar esse valor como o limite do benefício, tá? Então, assim, qual que é a ideia? Porque se você desonera as pessoas de baixa renda podem acabar comprando produtos para outras pessoas, porque elas têm um benefício. Então, elas compram para os outros e fornecem para depois. A gente quer evitar esse tipo de fraude. Então, a gente tem que limitar a isenção das famílias de baixa renda. Mas qual é o valor que deve ser adotado para esse benefício? Bom, a ideia é você pegar um valor médio com base em amostras, por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, e ver quanto que as famílias de baixa renda consomem na média de produtos de cesta básica. Aliás, se quiser, inclusive, pode colocar outros produtos ou serviços amplamente consumidos pelas famílias de baixa renda, como, por exemplo, energia elétrica, gás, água, tá? Que são produtos que pesam muito mais na cesta das famílias de baixa renda do que das famílias de alta renda, tá? Então, você vê quanto que, na média, as famílias de baixa renda gastam com esses produtos, com a cesta básica e com esses produtos, possivelmente, e fala, olha, então o valor do benefício vai ser de tantos reais por família ou por pessoa, né? Porque tem famílias de 5 pessoas, famílias de 3. Então, ao meu ver, seria ideal ser por pessoa e ajustar para cada grupo familiar. Tá? Então, aqui a ideia são as pessoas que são isentas, tá? Não é os produtos. E o valor do benefício é ajustado de acordo com a renda e com o padrão de consumo médio dessas famílias de baixa renda. Dito isso, já a substituição tributária também discutida Isso tem uma questão muito maior no ICMS, né? No caso do IBS, vão ser exceção de substituição tributária, tá? Não está totalmente definido, mas, a princípio, combustíveis deve ter, né? Dado que o refino é muito concentrado, já a distribuição nos postos de gasolina são muitos agentes, faz sentido você fazer uma substituição tributária, talvez no caso de cigarros, talvez algum outro setor. Mas são muito poucos, isso é exceção. E aqui, mesmo se tivesse outros setores dentro do setor de alimentos, por exemplo,
não afetaria o mecanismo, porque a ideia aqui é isentar as pessoas com um padrão de consumo médio, independente de como... Acho que o Giovanni já explicou isso, acho que eu estaria repetindo. Tá? Então, essas são... E agradecer os comentários de todos. Obrigado. Tranquilo, Bento. Aqui tem uma pergunta do Vitor Maciel, que vai na linha também de uma das minhas inquietações, né, que tenho em relação ao ICMS, já tendo acompanhado toda essa evolução de ICM para ICMS, etc. Aqui é o Vitor Maciel, que pergunta: como eficientizar a política tributária em tempos de crise? Quais os impactos das isenções abundantes promovidas pelos estados nos âmbitos dos municípios? Como equacionar eventuais desequilíbrios? Eu queria acrescentar a essa indagação uma dúvida que eu fiquei a respeito da devolução do imposto. Se a devolução do imposto tiver como base as pessoas, como disse Bento, né? Apurado teoricamente pelo Cadastro Único e pelo Bolsa Família, os estados mais pobres, como o estado da Bahia, teriam um grau de devolução maior do que um estado como o Paraná, como o próprio Rio Grande do Sul, que tem uma economia, uma indicação socioeconômica um pouco maior. Teoricamente, dentro de uma simulação muito teórica, o estado que tem o maior número de pessoas inscritas no cadastro social, né? No CadÚnico, e na Bolsa Família, não teriam uma devolução maior para fazer? Eu deixo essa pergunta aí, tanto para o professor Giovanni como para Bento, para que a gente possa satisfazer aqui o nosso... De fato, Cone, isso, cada estado vai ter que identificar o seu, primeiro, qual é a capacidade que pode deslocar, né? Segundo, qual é o objetivo da política, porque, veja bem, a rigor, nós podemos diferenciar a política de personalização para as famílias de baixa renda em dois grupos, digamos assim, de objetivos. Tá? O primeiro objetivo, que alguns países adotaram, o Canadá, por exemplo, que é o seguinte: eu vou harmonizar, ou seja, eu vou aumentar, vou piorar para as famílias mais pobres, porque vou aumentar a regressividade, mas eu vou compensar essa perda de forma que elas fiquem no mesmo estado que estavam. Ok? Ou seja, eu não estou pensando em melhorar absolutamente, eu estou apenas dizendo, não vou piorar. E a outra situação é, eu vou melhorar. Né? Ou seja, eu quero que a cesta básica reduzia em 1%, digamos, a carga para ti, era muito ineficiente. Eu posso dizer, olha, eu vou harmonizar e te devolver esse 1%. A outra alternativa é dizer, olha, eu quero algo melhor que a cesta básica, eu vou harmonizar e te devolver 2%, 3%, 4%, não sei. Essa definição ela é totalmente de natureza política, né? É uma definição que cada estado, dependendo da sua, inclusive da sua vocação, do governo de turno, né, que vai ser definido isso. Tá? Agora, o CadÚnico, ele abarca famílias até 3 salários mínimos. Não obrigatoriamente pode ser explorado todo esse universo. Estou colocando especificamente estados que eventualmente entendam que não precisaria explorar todo esse nível de renda, porque isso seria insuportável do ponto de vista arrecadatório, usariam patamares inferiores. Né? Nós, quando fizemos o primeiro trabalho, nós trabalhávamos com DECIS. Né? Primeiro DECIL, segundo DECIL, terceiro DECIL. Não com salários mínimos, porque DECIL é DECIL para todo mundo. Quer dizer, cada um tem um corte de DECIL diferente, mas do ponto de vista percentual, DECIL não vai ser sempre igual, vai ser o terceiro nível, digamos, mais pobre de cada sociedade. Roberto, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu quero. Bom, em primeiro lugar, a pergunta do Miguel de como tornar o sistema mais eficiente. Eu acho que daria para a gente fazer um outro webinar só sobre isso, tem muita coisa a se falar. Mas se eu for resumir aqui, eu acho que a proposta da PEC 45, agora em tramitação na comissão mista, ela tem aspectos fundamentais para tornar o sistema mais eficiente.
tá? Além de unificar 5 tributos, diminui a complexidade, conformidade, torna o sistema mais neutro, menos regressivo. O impacto aí, segundo estimativas, de mais de 20%, 20 pontos percentuais no crescimento em 15 anos na economia brasileira. Então, gostaria de salientar aqui que a PEC 45, que cria o IBS, que seria um IVA nacional, teria essa importância. Agora, entrando na pergunta do Eukônio, da distribuição dos recursos, de fato, isso depende muito, no caso do IBS, do desenho, como que afetaria a distribuição. O que o CECIF defende, e eu defendo também, que a distribuição dos recursos ela é feita antes de entrar no orçamento de cada ente, tá? Então, ela acaba, de fato, beneficiando os estados e municípios que recebem mais os recursos, mais os benefícios, porque não vai estar tirando orçamento de cada região, tá? A distribuição dos benefícios da isenção personalizada, ela é feita antes de considerar o orçamento de cada ente e da própria União. Então, é bem positivo nesse aspecto de beneficiar as regiões que têm mais pessoas dentro do CAD único. Doutor Paulo, quer colocar alguma observação, por favor? Não, houve algum comentário em relação ao volume de benefícios fiscais, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos o incentivômetro, né? Que é um mecanismo que foi criado pela associação, pela FISVEC, que visa mensurar, né, um pouco essa questão dos benefícios fiscais. E eu convido a todos até a entrarem no site, botem no Google aí incentivômetro e vão ver aí a quantidade de benefícios fiscais estimada que o Estado do Rio Grande do Sul concede por ano. O nosso cálculo é acima de 11 bilhões, né, dentro de uma arrecadação de 35 bilhões que é a do ICMS no Rio Grande do Sul. Então, a gente criou esse incentivômetro para mostrar também que os estados, eles investem bem mais do que é dito, do que é informado, porque sempre se fala nas comparações de investimento com investimento orçamentário. E a gente está mostrando, através do incentivômetro, que há um investimento por via dos incentivos fiscais. E ele não é um investimento bastante forte, não é pouco investimento. É apenas esse o comentário que eu gostaria de fazer. E, doutor Paulo, muito obrigado. Infelizmente, como a gente diz aqui na Bahia, o que é bom dura pouco. O tempo está nos cobrando aqui, né? Eu digo aos colegas que fizeram pergunta que vou encaminhar aos nossos palestrantes e peço a cada um agora, faça suas considerações finais, já agradecendo antecipadamente, para que nós concluamos esse webinário, que com certeza esse assunto vai voltar à discussão, tanto no Brasil como particularmente aqui na Bahia. E para as suas palavras finais e nossa despedida, eu passo inicialmente ao doutor Giovanni. Tá. Bom, mais uma vez dizer do prazer, é uma grande, enorme satisfação estar participando aí, me dirigir, poder ter esse privilégio de dirigir algumas palavras breves aí aos colegas e amigos, né, que tem muitos aí na Bahia, e colocar à disposição, reforçar que é muito oportuno esse momento para essa discussão, tá? Tanto porque as pessoas estão se apropriando muito do debate tributário, né? Eu percebo claramente nos últimos 3, 4 anos houve uma qualificação enorme das pessoas em todos os ambientes, inclusive no nosso, que em tese já deveria obrigatoriamente se debruçar sobre isso, mas às vezes o dia a dia nos tira a capacidade e a concentração para tratar de temas técnicos, e o pessoal se apropriou, evoluiu, e eu acho que hoje e essas atividades elas reforçam, vão nesse sentido, cada vez mais necessários nós qualificarmos a argumentação, nos preparar para os próximos momentos, aí, seja em nível estadual ou nacional. Obrigado, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, doutor Padilha. Por favor, doutor Paulo, por favor. No mesmo sentido, eu gostaria também de
saudar a todos e agradecer o convite para fazer essa participação e dizer que o Estado do Rio Grande do Sul está tentando dar o pontapé inicial no movimento que iniciou lá em 2016, quando o Giovanni nos trouxe essa ideia, ele e um colega Leonardo Jafé Dias, que é o atual representante do Estado na COTEP, e o Giovanni trouxe, então, essa ideia de fazermos essa personalização e modernizar o ICMS. Eu estou torcendo bastante para que a gente consiga fazer isso aqui no Rio Grande do Sul e isso se torne um exemplo para que todas as administrações tributárias do país olhem para essa transformação que o Estado está fazendo, que é bem mais ampla do que meramente diminuir ou aumentar algumas alíquotas, e que a gente possa, como diz o nosso hino, servir de modelo, as nossas façanhas sirvam de modelo para toda a terra. Esse é o desejo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, de levar para o Brasil essa inovação no ICMS. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Bento, para suas palavras, por enquanto, de despedida. Obrigado. Queria agradecer. Acho que vou seguir aqui meus companheiros que me antecederam, elogiar, especialmente aí o argumento de qualificar o debate. Então, essa webinar aqui foi nesse sentido. Fico feliz de escutar que está tendo essa sensação de que tem melhorado o ambiente de discussão dos temas tributários nos últimos 3, 4 anos. E, sem dúvida, aqui mais um exemplo de veículo para aprimorar o debate e as discussões de novas ideias. Obrigado. Doutor Bento, muito obrigado. Nossa palavra agora ao doutor Vladimir, nosso diretor jurídico, para suas considerações finais. Vladimir, por favor. Apenas, deve ser mais delongas, apenas dizer da minha satisfação de participar desse evento e agradecer aos ilustres palestrantes. Espero encontrar todos em outra oportunidade e deixar um forte abraço para todos. Muito obrigado, doutor Vladimir. Por favor, palavra do doutor Tolstói. Queria agradecer a participação dos nossos convidados dos demais estados, Bento, Baranha e Padilha. Nossos holofotes estão voltados lá para Brasília para acompanhar a reforma tributária nacional, mas agora a gente vai ter também como elemento de comparação o estado do Rio Grande do Sul, né, que pode servir como, eu tinha até dito a Giovanni, que acho que o Rio Grande do Sul poderá ser um grande laboratório caso essa reforma não decole lá em Brasília, a reforma tributária nacional, a gente poderá fazer a nossa reforma do ICMS e já tendo o Rio Grande do Sul como um paradigma. E essa questão da personalização do ICMS, como está sendo proposto, acho que ela pode ter diversas configurações, como foi explicado pelo próprio Padilha, né, com foco em níveis de renda diferenciados, em função pode ser uma cesta de produtos associado com renda, ou seja, diversas configurações. Isso vai depender muito do perfil do Estado, como que o benefício vai ser configurado e da própria decisão política de cada governador. Então, agradecer, parabenizar, as palestras foram muito esclarecedoras, acho que o público entendeu bem qual foi a mensagem, qual é a proposta que está sendo desenvolvida, que está sendo encaminhada, e esperar que a gente se encontre em outros eventos. Um abraço a todos. Muito obrigado, amigos. Espero que façamos aqui na Bahia um encontro presencial para trazermos os nossos colegas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de outros estados, para podermos brindar aqui e conversar um pouco sobre o ICMS, o IBS, toda a reforma tributária. Para nós foi uma alegria muito grande recebê-los, infelizmente tão distante, mas creio que aqui na Bahia os senhores sempre serão bem-vindos. Do nosso agradecimento, também em nome do nosso presidente, Marcos Carneiro, e que o IAF aqui na Bahia continua sendo a casa de vocês, e estamos sempre aqui para discutir e conversar sobre tudo isso. Um grande abraço para vocês que nos assistiram, e fiquem conosco na próxima quinta-feira, faremos um novo webinar aqui, conversando mais sobre a reforma tributária.
Um grande abraço e uma boa noite. Fique em casa.